Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, com a presença do Sr. Ministro da Agricultura e Mar e do Sr. Secretário de Estado das Pescas e do Mar, a quem dou as boas-vindas. É sempre bom tê-los na nossa comissão. E vamos começar pelo ponto 2 da ordem do dia, que a audição urgente do Ministro da Agricultura e do Secretário de Estado das Pescas e do Mar, requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Peço desculpa que era urgente, mas não foi, o requerimento é de março, não foi possível, porque o requerimento também não tinha só o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, tinha outras entidades. De todo modo, vamos dar início e para a apresentação do requerimento, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Mendonça Mendes para a apresentação do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado. 8 minutos. Tem 8 minutos para a apresentação do requerimento. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentamos naturalmente o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Na realidade, este requerimento é de março e o contexto de março para hoje evoluiu, naturalmente, mas é o momento em que estamos a fazer a audição e, se o Sr. Ministro nos permitir, para além daquilo que é o objeto do requerimento, falaremos sobre este tema de uma forma mais abrangente. Este tema tem duas dimensões, uma dimensão legal e uma da apanha legal e uma dimensão da apanha ilegal, e vamos começar pela dimensão da apanha legal, que foi precisamente o que motivou este requerimento. E ele decorre precisamente por ter vindo a público um conjunto de fragilidades que são apontados, ou que eram apontados ao sistema de monitorização dos bivalves do Tejo, designadamente, dentro dessas desconformidades, a própria contratação pelo IPMA de agentes locais que estariam eventualmente envolvidos na manipulação das amostras que depois dariam um resultado diferente da análise. Nós já tivemos a oportunidade de ouvir aqui em audição as várias entidades, o IPMA já explicou, a Direção-Geral também, e eu penso que esse tema, aquilo que nos trouxe de novidade à Assembleia da República foi o facto de ter havido algum consenso de que a dificuldade e a maior fragilidade do sistema de monitorização decorria precisamente do facto dos registros serem feitos de forma manual, os registros documentais, e não de forma automática. E isso era apontado como o principal, um dos principais fatores de fragilidade do sistema, precisamente da utilização dos registros em suporte documental. Nessa altura, o Ministério que Vossa Excelência tutela suspendeu a atividade legal dentro do estuário do Tejo. Essa decisão é uma decisão que lhe devo dizer desde já que a mim não me parece errada, mas temos aqui algumas dúvidas sobre a forma como a mesma foi feita. Em primeiro lugar, gostaríamos que o Sr. Ministro nos pudesse densificar qual foi o critério que teve para não fazer nenhuma compensação financeira aos operadores legais que se viram impedidos de desenvolver a sua atividade naquela altura. Qual foi o critério que determinou essa decisão? Em segundo lugar, e que está ligado precisamente àquilo que nos parece que deveria ser uma obrigação de compensação por parte do Estado quando suspende uma licença que está a operar, é pelo facto de ser o próprio Estado que está em falta para com aquela zona, designadamente pelo facto do ICNF não ter feito neste período o plano de controle. E aquilo que deixo aqui como questão é se esse plano de controle do ICNF relativamente ao estuário do Tejo está ou não está feito. E por último, dentro desta dimensão legal, dizer-lhe o seguinte: tendo sido apontado pelas várias entidades, que aliás são tuteladas pelo Ministério da Agricultura, que uma das maiores fragilidades é o sistema de registro ser através de suporte documental em papel,
as novas regras que foram determinadas pelo Ministério da Agricultura e que entraram em vigor a 1 de junho têm precisamente como base o recurso ao suporte documental. E, portanto, gostaríamos de tentar perceber como é que isto se compatibiliza com a fragilidade que é identificado pelas entidades que são tuteladas, aliás, pelo Ministério da Agricultura, e já agora, para quando é que a ligação ao sistema Traces está ou não assegurada por parte do Ministério da Agricultura. Vamos agora, Sr. Ministro, se nos permite, à segunda dimensão, que é a dimensão da apanha ilegal. O Sr. Ministro, se quiser ceder à tentação de fazer desta audição uma pequena guerra político-partidária, ou se estiver muito envaidecido, vai dizer que a suspensão da atividade permitiu, nesta fase, ter uma maior fiscalização, e o que tem para apresentar é uma grande operação musculada ali no final de março, e pode vir dizer que há uma diminuição da atividade da apanha no estuário. Objetivamente é verdade que há uma diminuição da atividade da apanha no estuário. Só que ela, Sr. Ministro, não decorre necessariamente da suspensão que existiu. Ela decorre do facto de as tempestades que nós tivemos no país terem trazido um grande volume de água doce. Essa água doce faz com que estes bivalves não possam existir nem reproduzir, e, portanto, isso é o que está reportado por todas as pessoas que estão no terreno como a razão para uma menor apanha. Só que essa parte da água doce está a começar a terminar e, portanto, vai voltar a haver, até porque esta é uma espécie que tem uma grande capacidade de regeneração e, portanto, as condições para haver novamente uma apanha no estuário serão elevadas. E aquilo que pergunto é o seguinte: esta ação que foi feita no final de março, penso que a 27 de março, teve ali um grande efeito, foram apreendidos meia tonelada de produto, foram feitas várias detenções. Aquilo que pergunto é: teremos fiscalização preventiva ou não? Porque esse é que é o ponto. Porque não nos podemos iludir com o que se passou nos últimos 3 meses, porque o que se passou nos últimos 3 meses tem a ver com as condições naturais do estuário. Mas, do ponto de vista do potencial para continuar a existir o que tem existido nos últimos anos, é enorme. E, portanto, aquilo que lhe pergunto é, do ponto de vista da fiscalização preventiva, o que é que efetivamente está previsto. Para finalizar, ia perguntar ao Sr. Ministro se o projeto Bivalor foi ou não foi totalmente abandonado e se nos pode detalhar esse facto. Porque é um projeto que era um projeto importante, que não andou e, portanto, não lhe devemos imputar ao Sr. Ministro nem ao seu Governo o facto do projeto não ter andado. Não estou a pôr o ponto nesses termos. Os termos a que eu estou a colocar o ponto é o seguinte: o projeto de Bivalor tem ou não tem pernas para andar, ou o Governo assume que desiste desse projeto, uma vez que, pelas regras que também vi que o Ministério da Agricultura colocou a partir de 1 de junho, há uma obrigatoriedade da passagem dos bivalves por estabelecimento conexo e, portanto, a ideia com que fiquei foi que muito provavelmente havia o abandono desse projeto e queria apenas que pudesse confirmar isso mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra os membros do Governo. Têm até 8 minutos e podem repartir como quiserem. Portanto, a questão é colocada aos membros do Governo e, portanto, podem repartir o tempo que, como entenderem mais adequado. Faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Mendonça Mendes, nós estamos a fazer aquilo que já devia ter sido feito há muito tempo. E se adivinha aquilo que eu ia dizer ou poderia dizer, também poderia ter adivinhado que eu iria lamentar, que em 2019, por exemplo, o Governo se tenha comprometido a uma depuradora, fevereiro de 2019,
consignou a obra, o Governo do Partido Socialista e com o apoio da Geringonça, prometeu-a para 2019, para o verão, e não fez nada. E com a desculpa que a qualidade da água tinha melhorado. E, para além disso, também não fez o que deveria ter feito em termos daquilo que é a fiscalização e a monitorização. O próprio Presidente da Câmara de Alcochete, desde que tomou posse em 2017, sucessivamente tem referido este assunto e nós estamos a resolver. E eu percebo bem que, no fundo, também tente o seu deputado desviar-se daquilo que foi o requerimento, e um requerimento que causava alarme e que não corresponde aos factos. É um requerimento onde não se pode ter o nexo de causalidade, e o seu deputado conhece bem esta palavra, não há nenhuma prova de que as intoxicações em 5 países teriam decorrido daquela zona e da zona autorizada. E nós estamos a resolver, é verdade, e há de reconhecer que o Governo anterior falhou. Não sei porque é que falhou, se não quis fazer, se não foi competente, se teve pouca coragem. O que é certo é que falhou. O Sr. Deputado também já referiu que tiveram aqui as entidades que nós tutelamos, o IPMA, a DGRM, na parte do ICNF, a parte da conservação não está no Ministério da Agricultura e Mar, mas nós atuamos antes das notícias. E atuamos, e pergunta porque é que atuamos. Nós atuamos, e foi em janeiro que houve o despacho para separar precisamente para depois se poder repor a legalidade, mas não é só repor a legalidade, é que há ali uma questão económica e até de sustentabilidade ambiental, e nós queremos que os apanhadores tenham rendimento e que a sustentabilidade ambiental exista. Estamos a falar de uma espécie invasora onde o controlo também se faz com a apanha. E atuamos, e depois não fizemos uma ação musculada, fizemos várias ações musculadas. Olha, em 27/3, em 16/4, em 14/5, em 29/5, em 23/6, 31 embarcações ilegais que foram apreendidas. Isto nunca tinha sido feito. Mas depois também resolvemos no sentido de procurar que exista rastreabilidade, que é uma palavra absolutamente essencial, com ações de fiscalização, e o Sr. Secretário de Estado, que fez aqui um trabalho, como no resto, absolutamente preponderante e competente, avançou com 2 portarias para este objetivo: legalidade, rastreabilidade, e o objetivo não era fechar. E agora o Sr. Deputado, mais uma vez desviado do requerimento, veio dizer: mas não tiveram compensações. Todas as compensações que podiam decorrer, por exemplo, do que referiu da diminuição da apanha em virtude da tempestade Cristine, os apanhadores legais, como é evidente, eram elegíveis. E o que é que nós fizemos? Algo simples. Acreditamos nos privados, na capacidade instalada. E, portanto, nós temos, no fundo, várias docas pescas que podem ser usadas, que são os denominados estabelecimentos conexos. Os apanhadores tinham dificuldade em cumprir a lei, porque não lhe davam a possibilidade de utilizar os mais de 50 estabelecimentos conexos, sendo que 33 são depuradoras. Isto já era possível há mais tempo. E nós resolvemos, com este objetivo de haver todo o tipo de rastreabilidade, controle sanitário, a pesagem, e, portanto, queremos que, no respeito da lei, com uma fiscalização que será cada vez mais apertada, e há uma justificação ainda maior agora, porque se antes era quase impossível cumprir a legislação por parte do apanhador, agora não é. E o Sr. Deputado também coloca aí uma pergunta, e eu passo já para o Sr. Secretário de Estado, que tem a ver com a plataforma Trace, uma plataforma europeia, que quando a Comissão Europeia a disponibilizar, nós utilizaremos de imediato essa plataforma,
refere que não está a existir neste momento uma plataforma informática. Nós temos que poupar recursos e usar-se o papel muitas vezes também funciona e funciona bem, e é o que se está a usar neste momento, mas logo que haja a possibilidade de se utilizar a plataforma Traces, nós usaremos essa plataforma. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Secretário de Estado, para concluir, tem 2 minutos. Muito bom dia, Sr. Presidente, caras e caros deputados. O nosso Ministro, de certa forma, já respondeu a todas as questões que foram lançadas pelo Partido Socialista na apresentação deste requerimento. Se calhar deixar aqui apenas nota de que, no que diz respeito ao plano de controle, que foi uma questão muito específica por parte do Sr. Deputado, dizer que é um assunto que está em cima da mesa. Ainda ontem mesmo juntamos a DGRM, o IPMA e o ICNF. Todos eles já têm uma versão consensualizada e a ideia é nós, finalmente, termos também mais esse plano também a funcionar. Nós somos gente de fazer. Este requerimento acaba por surgir de forma extemporânea, eu diria assim, e sobretudo a demonstrar aquilo que não foi uma boa performance do governo anterior, designadamente daquele que foi liderado pelo Partido Socialista nesta matéria. E nós fizemos aquilo que tinha que ser feito, aquilo que ainda não tinha sido feito, com toda a coragem, e aqui gostava de relevar apenas um assunto, que é todas estas medidas que foram implementadas, que estão a ser implementadas. Eu depois penso que poderei ter tempo, sobretudo para demonstrar esta nossa vontade de passar de um paradigma de ilegalidade para um paradigma de legalidade. Foi tudo feito depois de ouvir todos os intervenientes, os apanhadores, os principais players, os legais, os não legais, e, portanto, estas decisões foram tomadas comprometendo todo o setor e mais, eu diria mais, sente-se uma diferença muito, muito grande entre aquilo que era o modus operandi do passado recente e aquele que é hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista ainda tinha 6 segundos, portanto, mais alguma tolerância. Faz favor, Sr. Deputado António Mendonça Mendes, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado do Mar, obrigado pela resposta direta às questões que coloquei, Sr. Ministro. Tenho que o informar de uma coisa. Se não percebeu, o Sr. Ministro já é Ministro há 2 anos. E também lhe vou dizer outra coisa. O Sr. Ministro tem todo o direito de querer vir a estas audições para falar do passado. Eu, da minha parte, vou-lhe dizer o seguinte. Se quiser falar do passado, marque o dia e a hora. Quando o Sr. Ministro está aqui a prestar contas perante a Assembleia da República. Penso que foi o correto o suficiente nas questões que lhe coloquei, com honestidade intelectual e com dúvidas. Aquilo que reparo é que ou o Sr. Ministro só quis vir fazer politiquice, que é o que eu acho, ou então a segunda conclusão é que o Sr. Ministro não sabe e não conhece o processo em particular e por isso não quis responder às questões em concreto. Sr. Ministro, estou a fazer-lhe questões sobre a sua ação, sem nenhum pré-julgamento e dando-lhe a possibilidade de responder. Se quiser ir para a politiquice, vai para a politiquice. Se é porque não sabe, pronto, é algum problema. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro ainda tem 6 segundos, com o dia da tolerância. Tem a palavra ao Sr. Ministro, faz favor. O Sr. Deputado já percebi que é um expert nesta matéria e tem um elevado conhecimento. Politiquice é o vosso requerimento, que tem uma série de falsidades, que causa alarme, e aquilo que o Partido Socialista tentou fazer foi tirar partido da sua própria incompetência e das promessas e compromissos que assumiu e nunca fez, nem em termos da legalidade, nem em termos da fiscalização, nem em termos da concretização que referiu e que eu referi e respondi às suas perguntas e ambos respondemos às suas perguntas, e se tiver alguma pergunta
que acha que eu não respondi, eu estou aqui para responder a todas. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos continuar. E agora tem a palavra a senhora deputada Sónia dos Reis, do PSD, tem até 8 minutos. Faz favor, senhora deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e os Srs. Deputados. Antes de mais, eu quero saudar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado pela coragem, a determinação por encararem com firmeza a necessidade de resolver o problema da apanha ilegal de amêijoas no Tejo. Há anos que a situação se arrastava, era tema de conversa e de preocupações de autarcas, populações. Eu próprio estive em diversas reuniões no terreno e a preocupação existia desde há muito. Era preciso coragem para suspender, articular com as diversas entidades e perceber o que realmente ali havia. Todos os dias atravessar a Ponte Vasco da Gama e ver um carreiro de apanhadores, sem controlo, como se fossem formigas, tornava-se uma triste rotina. E nada acontecia para se resolver o problema. Estava-se habituado a ver aquele cenário a avolumar-se, como se fosse impossível acabar com aquela situação. Portanto, o problema estava a crescer, com redes de apanha a viver em condições precárias e volumes de faturação ilegal, à margem de qualquer controlo, e municípios como o de Alcochete, já aqui referido, sem saber como lidar com o aumento da comunidade estrangeira de apanha e a GNR ciente de que o problema estava longe de estar controlado. Ações de fiscalização pontuais e avulso, com grande empenho das autoridades competentes, já não era suficiente. Era necessário ações mais musculadas, concertadas, envolvendo todos os atores intervenientes nesta matéria. É então que o Ministério da Agricultura e Mar, do Governo da AD, define um caminho, e quando esse caminho já começa a dar resultados, o Partido Socialista, e embora o requerimento seja de março, avança, portanto, com este pedido, quando parece ter-se apercebido da enorme dimensão do escândalo da apanha da amêijoa. Agora que o Governo da AD, sem temer redes de apanha, nem grupos de apanhadores, nem tampouco poder vir a ser impopular, resolve acabar com o problema. Porque o que não queremos é que isto se perpetue, mas antes se resolva. Portanto, o Partido Socialista, que não gosta de falar do passado, mas teve tudo para agir e tomar medidas para implementar uma estratégia que definisse um caminho claro para resolver o que precisava de ser resolvido, quase uma década de governação. Uma geringonça que lhe deu estabilidade e até maiorias para poder definir e implementar o que quisesse, mas não o fez. Na agricultura, nas pescas e em tantas outras áreas da governação. Não tomou medidas para que se fiscalizasse e se rastreasse. Não contribuiu para a solução e para o controlo. Mas então aproveitemos o texto do requerimento do Partido Socialista, que embora seja de março, é hoje aqui apresentado, até porque, a propósito mesmo, estamos aqui reunidos com o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e analisemos as suas dúvidas, para que não fiquem, de facto, aqui a mínima dúvida, passo a redundância, e que uma vez por todas se perceba realmente o que é que este Governo está a fazer para resolver este problema que se perpetuava e que preocupava as populações junto ao Tejo. Pergunto então, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, têm conhecimento factual de que a apanha da amêijoa no Tejo está na base da crise de saúde pública internacional? Pergunto também, e no seguimento da audiência que tivemos aqui com a presença de representantes do IPMA e da DGRM, ficou claro que não existe responsabilidade destes organismos na crise de saúde pública. Mas pergunto se tudo advém da ilegalidade da apanha instalada à jusante e o que é que tinha de ser feito para mitigar essa apanha ilegal. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, em que estado se encontraram Vossas Excelências a situação da apanha da amêijoa do Tejo no início do mandato? E pergunto também se conseguem fazer uma linha cronológica e bastante objetiva de todas as medidas implementadas por este Governo. Não estamos aqui por uma questão de populismo, estamos aqui para informar também quem nos assiste e, acima de tudo, explicar aos portugueses o que está a ser feito para realmente resolver este problema. Muito obrigada. Faz favor, Sr. Ministro, ou Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, e muito obrigado, Sra. Deputada Sónia Reis, e eu agradeço o reconhecimento de que em menos de 2 anos resolvemos aquilo que o Partido Socialista não fez em 8 anos, e não faz um requerimento que, seja de que data for, poderia ter reconhecido que logo o primeiro parágrafo é um parágrafo maldoso que põe em causa a reputação de Portugal e um parágrafo inaceitável quando procura uma causalidade entre notícias relativamente à monitorização do sistema e questões sanitárias
e faz um nexo de causalidade, procurando dizer que um caso que aconteceu relativamente a uma amostra foi o responsável por questões sanitárias em 5 países. Isto é verdadeiramente lamentável e não vi o Partido Socialista referir que se enganou, pelo menos, ao escrever este parágrafo que é uma vergonha face às responsabilidades que o Partido Socialista tem e teve, nomeadamente, no passado. Já referimos já foram ouvidos aqui as várias entidades, e ao contrário do que foi aqui referido, a grande fragilidade estava precisamente no sistema informático e, por isso, as declarações em papel, neste momento, dão uma maior fiabilidade. Impressiona-me que pessoas que não têm competência técnica nesta matéria tenham ouvido os responsáveis do IPMA, da DGRM, e depois não tenham tirado as devidas conclusões das afirmações que fizeram. O sistema de monitorização nas zonas legais funciona, são cerca de mais de 6.000 amostras que são recolhidas. O controlo também se faz com a apanha e nós temos de valorizar esta apanha e os apanhadores. Isto faz-se cumprindo a legalidade. E cumprindo a legalidade significa também respeitar aqueles que a cumpram e penalizar aqueles que não a cumprem, mas para isso também temos que dar condições para que a legalidade se possa cumprir, e é, no fundo, aquilo que estamos a fazer. E havia soluções para além daquela depuradora prometida e consignada em 2019, em fevereiro, e prometida para entrar em funcionamento em 2019, no verão, e que nunca chegou a avançar, com a desculpa dos custos depois, e que a qualidade da água tinha melhorado. Nós não temos nenhum preconceito contra os privados, bem pelo contrário, e tal também resulta dos regulamentos europeus, e a capacidade instalada que nós temos, nós devemos utilizá-la para este objetivo, e como referi há bocado, temos mais de 50 estabelecimentos conexos, temos 33 depuradoras, e esta capacidade deve ser instalada cumprindo os objetivos económicos, os objetivos sociais, as questões de legalidade, e nós, a fiscalização, temos mais do que provas de que já na defesa de polvo assim o fizemos, o que nunca tinha sido feito, como agora, com ações musculadas, 31 embarcações ilegais que foram apreendidas, e os sinais estão aí. A legalidade tem de ser respeitada, mas também temos de fazer tudo para que essa legalidade seja cumprida. Muito obrigado. Tenho quanto? Tens 3 minutos. Não, tens mais. Pronto. Tens 4 e 10. Pronto. Está bem, 8 segundos. Pronto. Tentando responder às questões que foram suscitadas pela senhora deputada Sónia dos Reis, eu diria o seguinte, e isto é por demais evidente, a situação da apanha da ameijoa no Tejo era algo que todos nós identificávamos como um grande problema, e um problema que extravasa muito esta área governativa, é um problema que englobava a administração interna, a defesa, o ambiente, e a maior prova de todas é precisamente a carta que o Sr. Presidente da Câmara de Alcochete nos envia, dando nota de forma factual de que nada havia sido feito desde 2017. Mas não era necessária essa carta, e também não é necessário recordar quem é que é o Presidente da Câmara de Alcochete, porque todos aqueles que passavam em cima da ponte viam esta situação. E aquilo que foi feito foi precisamente atacar o problema com coragem. E cada passo foi feito com uma reflexão profunda anterior. Sempre falando e conversando com o setor. A razão de ser do requerimento teve a ver com umas notícias que saíram em março, e é importante que se diga aqui que a decisão da interdição da apanha no Tejo aconteceu no dia 21 de janeiro de 2026, portanto, antes.
Por outro lado, aquilo que era o foco das notícias tinha a ver ali com alguma anomalia, vamos dizer assim, no que diz respeito à execução do Sistema Nacional de Monitorização de bivalves, que estava a ser feito, se calhar, de forma ilegal, e importa também aqui colocar tudo isso no tempo e saber quando é que esse senhor foi contratado, e também dar aqui nota de que, por exemplo, a Comissão Europeia relevou ou classificou de excelente até este Sistema Nacional de Monitorização. Portanto, o que o IPMA estava a fazer bem, porque usava meios próprios para a monitorização, mas também recorria externamente àquilo que era o setor, que era uma prática correta. Agora, se havia conhecimento factual de que o surto de saúde pública que aconteceu está ligado a isto, nós temos a prova ao contrário, porque a Direção-Geral de Saúde, no dia 15 de julho de 2025, emite um comunicado a dizer que não há nenhuma prova de que esse problema de saúde pública que aconteceu nada tinha a ver com a atividade, quer do IPMA, da GRM e de todas as instituições portuguesas que estavam a elaborar. E reportava isso até 2023. Portanto, estou aqui, de certa forma, até a ajudar o Partido Socialista, porque isto é tudo menos fazer politiquice, é defender aquilo que foi feito. Porque esta anomalia aconteceu sob a responsabilidade do Partido Socialista, mas o que é certo é que, de facto, não houve problema nenhum no que diz respeito ao surto. Agora, toda esta ilegalidade era por demais evidente e merecia uma atuação. Nós interditamos a apanha, em primeiro lugar. Segundo lugar, no que diz respeito às compensações, todos aqueles que estavam a elaborar no Tejo, tal como a elaborar em todo o país, tiveram a oportunidade de ir ao aviso do Mar 2030, que, por sinal, foi daqueles avisos que teve uma resposta ao nível dos pagamentos fora de normal ou extremamente rápida. Depois disso, tivemos várias ações de fiscalização que o nosso Ministro já aqui elencou no tempo. Mas, mais importante, o que nós quisemos passar foi de algo onde prevalecia a ilegalidade para a legalidade. O IPMA deu-nos toda a confiança no que diz respeito à quantidade de recurso. As sugestões por parte do setor era de que nós temos que fazer passar todo o material apanhado por um estabelecimento conexo, designadamente uma depuradora. Aliás, foi o que esteve na base, e bem, da decisão do Governo do Partido Socialista de fazer uma grande depuradora, para que tudo passasse na depuradora. Pronto, infelizmente, não vale a pena agora aqui estar a ver, não se conseguiu concretizar. Este é um outro assunto que aparece no requerimento. E, portanto, eu até acho que o Partido Socialista devia estar satisfeito com a solução que este Governo adotou, porque o que nós dissemos foi assim: nós não vamos ter uma depuradora a trabalhar no sistema, vamos ter todas as depuradoras que queiram entrar voluntariamente nesta nossa solução. E já entraram quase 20. O que nos permite ter, e como disse muito bem o nosso Ministro, de certa forma, sucursais da DOCA Pesca em todas estas depuradoras e estabelecimentos conexos, porque nós, para além disto, também foi desenvolvida uma plataforma que permita que o apanhador, chegando lá, esteja a registar como se estivesse numa lota. Para concluir. Pronto, eu depois, que eu ainda tinha aqui mais umas coisas para dizer, e portanto nós abrimos a atividade com base nestes dois pressupostos. Aquilo que foi, mas eu depois concluo nas outras questões. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A Sra. Deputada prescinde do tempo que falta. Tem a palavra o Sr. Deputado e Vice-Presidente desta Comissão, João Paulo Graça. Até 7 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e toda a vossa equipa, muito bem-vindos mais uma vez a esta casa. Deixem-me começar com uma frase: cumprir e fazer cumprir a lei, isto é a base da justiça. E o que tivemos aqui, neste caso, foi uma situação de legais versus ilegais. Mas vamos fazer primeiro um enquadramento antes das perguntas que tenho para Vossas Excelências. Foi pedido pelo PS uma audição urgente, alegando um escândalo de contaminação da ameixa do Tejo, numa crise pública internacional, ou seja, que passou fronteiras,
que, segundo consta, com 348 hospitalizações em vários países. Logo aqui ponho algumas interrogações, algumas dúvidas, se pode comprovar, e como já foi aqui confirmado, se efetivamente essas ameixas eram nossas, eram nacionais, eram do Rio Tejo, e se realmente todas estiveram implicitamente relacionadas com a apanha desta ameixa. As investigações indicam possíveis irregularidades no sistema de monitorização sanitária, incluindo a manipulação de amostras, falsificação de dados e conflito de interesses ligados a um prestador de serviços com empresas no setor dos Vivaldes. No requerimento do PS, menciona que o Ministério Público foi explícito nas suas críticas ao IPMA e à Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, considerando que ambas as entidades contribuíram de forma não intencional. O caso levanta suspeitas sobre falhas de fiscalização e controle por parte das várias entidades públicas referidas e questiona a eficácia dos mecanismos de segurança alimentar. O PS requer esta audição para esclarecer responsabilidades, embora já vimos que o tempo em que foi requerido e o tempo que hoje está a ser discutido, já muita coisa aconteceu, mas pede para esclarecer responsabilidades, avaliar falhas, se as houve, e temos mesmo, e é importante que sejam apuradas, o reforço da fiscalização e a proteção de saúde. O PS refere também e fala no projeto Vivalor, e o Sr. Ministro ou o Sr. Secretário de Estado, peço desculpa, penso que já referiram, e aqui também deixo, e não vou entrar em politiquices como aqui já foi referido, realmente um projeto de 2019, estamos em 2026, mas de 2019 a 2023 muita coisa podia ser feita, e vir agora pedir responsabilidades, penso que também não será o correto, e alguma coisa falhou, porque quem faz um projeto em 2019 ainda tem 4 anos para o pôr em prática e nada faz, e agora, passado este tempo todo, vem pedir responsabilidades a quem está aqui há 2 anos, também me parece um bocadinho fora do tempo. Eu gostava de relembrar a todos que o Chega apresentou um projeto em que recomendava ao Governo a implementação de medidas no setor da apanha da ameijoa. A atividade encontra-se regulamentada, mas interdita nas zonas, como que aconteceu, em certas zonas do Tejo, e a apanha ilegal continua a acontecer. Certo é que nós percebemos, e eu até já nem vou discutir se estamos de acordo ou não estamos de acordo com a ação musculada como foi referido, mas uma coisa é verdade, os legais, mesmo que tenham tido alguma compensação, ficaram em casa sem trabalhar, e os ilegais continuaram a trabalhar. E aqui vou adiantar e dar aqui uma nota que já no outro dia falei aqui. Vamos lá ver uma coisa. Isto eu costumo dizer que é mais difícil assaltar um banco, é mais fácil assaltar um banco. Porque para apanhar esta ameijoa é à luz do dia, qualquer um que nós que atravessa a ponte vê as pessoas lá. Eu deixei-me até ir a este extremo. Isto bastava até as autoridades estarem em terra com um drone, filmavam as pessoas, só tinham que esperar que eles chegassem à terra. É impressionante como é que conseguem apanhar estas toneladas, temos em notícias, depois já de captura, porque isto não é uma coisa feita às escondidas, não é uma coisa feita na calada da noite, é uma coisa em plena luz do dia. Se nós não temos capacidade de fazer uma fiscalização, onde toda a gente que atravessa a Ponte Vasco da Gama consegue ver que estão ali apanhadores ilegais, isto deve nos deixar preocupados em termos de fiscalização. Eu não estou só a dizer que a culpa é deste Governo, mas alguma coisa aqui que tem que ser feita. E esta primeira fiscalização, este primeiro resguardo, acho que aqui poderíamos colmatar muito disto que se passou. O projeto também do Chega ainda, portanto, propunha a reposição da venda direta, o que depois já veio a acontecer. O objetivo era reabrir realmente a apanha legal, e que também já aconteceu, mas referi que este projeto na altura foi rejeitado. Deixa-me dizer que as lotas são o primeiro local onde os produtos de pesca são sujeitos a controle de frescura e salubridade antes de serem colocados no mercado, onde é feita a verificação da frescura e da presença de parasitas. O Sr. Secretário de Estado, em 31 de 3 de 2026, teve intervenções onde disse que era um problema que assola o Tejo há muitos anos, onde coabita ilegalidade, máfia, corrupção e trabalho ilegal. Foi uma decisão política tomada no final do ano passado, que entrou depois em vigor, interditado tudo o que pudesse existir numa operação musculada, que já falei, mas eu acho que a musculação devia ser feita logo quando está a ser feita a apanha, e reconhece portanto, que estão a paralisar os legais neste contexto é mau,
era mau. Portanto, e assumiu que também nós cá estaremos para depois compensar, e muito bem, como aqui já foi falado. Depois foi determinada a proibição, posteriormente foi aprovadas novas portarias, o regime de rastreabilidade e controle dos moluscos de bivalves, e na sequência o IPMA atualizou a classificação, portanto mais tarde, das zonas, passando a zona do Tejo a ser classificada como categoria B e permitiu novamente a captura. Falou-se também então do Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais, em qual depois então irei aqui fazer as seguintes perguntas. A fiscalização, que era a nota que tinha aqui, eu aproveitei e já falei dela. Então deixo as seguintes perguntas. O requerimento do PS denuncia manipulação de amostras, falsificação de dados e conflito de interesses num prestador de serviços. Que auditoria urgente foi ou vai ser instaurada a este laboratório privado? Segunda pergunta. Que medidas imediatas foram tomadas junto das autoridades internacionais para conter o alarme público e travar a exportação de bivalves contaminados no estuário do Tejo? Terceira pergunta. O secretário de Estado prometeu em março que ninguém ficaria para trás. Já falou aqui, portanto, quantos profissionais legais afetados, é esta a pergunta, pela paragem de janeiro a maio, já receberam efetivamente o pagamento? Uma outra situação que estava aqui era o aumento de licenças. Pergunto se já tem um número, qual o objetivo e qual será o número máximo de licenças a atribuir. Face ao colapso do sistema atual, o Governo está disponível para aproveitar as propostas do projeto de resolução do Chega, que já falei, e, por fim, que medidas estão previstas para travar o declínio acentuado da ameijoa boa nativa, considerando que a densidade descontrolada da espécie japonesa está a destruir o ecossistema. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra pelo Governo o Sr. Secretário de Estado. Faz favor, Sr. Secretário de Estado. Obrigado, Sr. Deputado, pela intervenção e pelas questões. Dizer desde já o seguinte, porque fez alusão a uma série de afirmações minhas, que eu as confirmo todas, mas fazendo aqui um pouco o historial de tudo isto, nós interditamos, tivemos várias ações musculadas, ouvimos todos os players do setor, abrimos a atividade no dia 1 de junho, com 2 portarias, essas que obrigam a que os apanhadores passem o seu produto em estabelecimentos conexos e que também tudo seja usado a partir de certificados de origem em papel, que foi aquele documento que foi identificado como sendo o mais fidedigno. Um documento em papel que, por sinal, tem um holograma e que é praticamente impossível de ser falsificado e onde os livros só são fornecidos quando eles nos entregam os livros já usados. Mas mais importante, e vou na esteira da sua intervenção, nós não ficamos por aqui, porque aquilo que foi dito foi ninguém fica para trás, e aquele aviso do Mar 2030 sempre esteve aberto para toda a gente e também permite que os apanhadores da ameijoa no Tejo possam recorrer a esse mecanismo, naturalmente que têm que cumprir 2 ou 3 requisitos, e são requisitos de legalidade, e o Sr. Deputado de certeza que está de acordo comigo que nós não podemos de forma alguma apoiar com recursos públicos aqueles que são ilegais, e portanto naquele momento os ilegais prevaleciam muito, mas a nossa vontade é fazer com que a legalidade prevaleça sobre a ilegalidade. Primeiro objetivo, aumentar o número de licenças. Segundo objetivo, até permitir que algumas artes de pesca possam laborar no nosso Tejo. E pela primeira vez, já não é caso único, mas pela primeira vez, fomos nós que reunimos a Comissão de Acompanhamento do Tejo, com todas as instituições e as associações do setor, onde ficou definida aqui uma estratégia, tendo em conta o seguinte: nós neste momento temos capacidade de depuração, porque já temos estabelecimentos conexos que aderiram a tudo isto, que nos permitem depurar uma quantidade significativa. Por outro lado, o IPMA também identificou até a montante da Ponte Baixo da Gama uma zona em que pode ser feita a apanha. E, portanto, a orientação política que foi dada foi: vamos aumentar o número de licenças, vamos permitir, inclusivamente, que a arte de berbigueira possa ser usada em complemento e com sarilho
no nosso Tejo, vamos poder ter mais embarcações em que os tripulantes dessas embarcações funcionam como apanhadores e estarão identificados com coletes diferentes, onde facilmente se vai perceber que essas pessoas são todas legais e, portanto, os ilegais vão estar numa situação muito má. E porque anteriormente era aquilo que prevalecia, vai deixar de ser. E estamos a apostar também no plano de controle, que o Sr. Deputado António Mendonça Mendes falou. É importante, até para nós, colocarmos em cima da mesa algo que nunca foi abordado aqui, que tem a ver com a reclassificação da ameijoa japonesa. Uma vez que ela foi aqui introduzida para melhorar a nossa atividade económica, até por uma questão de segurança alimentar, nós estamos a equacionar. Primeiro vamos atacar nesse plano de controlo, algo que já era prometido há vários anos, e só agora é que, de facto, se vai concretizar. Sobre questões mais diretas, Sr. Deputado Graça, do Partido Chega, é claro que aquela questão judicial está a ser liderada pelo Ministério Público e não somos nós que temos que avançar com isso. Temos apanhadores do Tejo que já foram contemplados com o apoio no âmbito do Mar 2030. Eu tenho os valores globais, não lhe consigo precisar neste momento de todas as candidaturas que foram feitas de apanhadores do Tejo, quantos é que já foram contemplados e quantos é que já receberam. Mas é algo que funcionou bem e nós temos, em termos globais, uma boa performance. E pronto, penso que respondi a tudo que foi colocado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Alfredo Meio, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu creio que é útil começar por salientar a importância deste tema para a economia, para a região, para a saúde pública, para o próprio ambiente e também uma grande importância social. Esta, de facto, uma atividade económica relevante, estamos a falar de centenas de toneladas que são apanhadas todos os meses e que deve ser devidamente enquadrada e valorizada e evitarmos transformar isto num mero problema de polícia. Também os há, mas não deve ser esse o foco fundamental. Aliás, diria que em termos de emergência o importante é olhar para as condições de tantos homens e tantas mulheres que em condições por vezes de enorme insegurança se dedicam a esta atividade, muitas vezes nas mãos das redes mafiosas, dos golosos que se apropriam de facto do seu trabalho, até de redes de tráfico humano e de contrabando. E, por conseguinte, neste contexto, é de facto necessário assegurar a produção nacional, a saúde pública e a sustentabilidade dos recursos daquela zona e também as condições de vida dos mariscadores. E, portanto, já aqui foram referidas várias medidas, mas eu gostava de justamente questionar se estão tomadas todas as medidas necessárias para enquadrar legalmente tudo isto como deve ser, a atividade dos mariscadores, a legalização dos trabalhadores clandestinos nesta atividade. Foi aqui também referida a questão da construção de uma depuradora de grande capacidade. Eu fiquei sempre enquadrado, obviamente, na DOCA Pesca. E quer o Sr. Ministro, quer o Sr. Secretário de Estado já se referiram várias vezes a 2 dezenas de pequenas depuradoras. Eu gostava de perguntar se o Governo desistiu da grande depuradora que é necessária. E que receba os bivalves daquela zona. Eu já agora gostava de perguntar se é do conhecimento do Governo que há cargas apreciáveis de bivalves apanhados ali na região e que são levados para a Espanha, onde são depurados e depois reintroduzidos no mercado português. Gostava ainda de que nos explicassem que medidas estão a ser tomadas para atualizar
o zonamento e ter até em conta novas zonas como a Península de Setúbal. Foi aqui referida o aumento do número de licenças e, de facto, é necessário promover o aumento do número de licenças, mas qual é o objetivo quantificado do Governo e, já agora, nesse aumento de licenças, qual é o potencial da apanha clandestina que pode beneficiar desse aumento? Tudo isso está, de facto, devidamente enquadrado na atividade da DOCA Pesca. E, finalmente, para, de facto, libertarmos os mariscadores do bando de golosos que explora, suponho que toda a gente conhece o termo, são os intermediários que se apropriam, de facto, do trabalho deles. Que medidas estão a ser tomadas ou vão ser tomadas para assegurar preços justos à produção, portanto aos mariscadores, e controlar os preços dos intermediários? E disso, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. Faz favor, tem até 5 minutos. Obrigado, Sr. Deputado. Primeira nota, dizer que no meio de todas estas auscultações e reuniões que nós tivemos para a implementação destas novas medidas, também ouvimos e com muito agrado os sindicatos, que é alguém com quem nós gostamos de lidar para tratar destes assuntos. Acho que se impõe só esta nota. Depois também, voltando aqui atrás, tem a ver com o facto de nós usarmos, é até uma questão do Sr. Deputado António Mendonça Mendes, de usarmos o papel, tudo isto tem a ver com um período transitório, Sr. Deputado, em que quando entrar em funcionamento o sistema Traces, será tudo muito melhor, porque nos vai permitir a rastreabilidade de todo este produto à escala europeia. Ora, apesar da pressão que nós estamos a fazer junto da Comissão Europeia, é algo que não depende de nós, mas nós esperamos todos que esse sistema Traces esteja a funcionar em meados de 2027. Fica aqui esta nota também, Sr. Deputado, para que nada fique por responder. Sobre a monitorização das nossas zonas, dizer que o IPMA, aliás, como o Sr. Presidente do IPA também explicou na sua audição aqui, o Sistema Nacional de Monitorização de Bivalves é algo que está a funcionar muito, muito bem. E não é por acaso que nós até neste momento, para além de toda a zona a jusante da Ponte 25 de Abril, também temos a montante que permite a apanha. Naturalmente que não é com uma classificação A, é com uma classificação B, que nos obriga a passar numa depuradora. Mas esse é um trabalho que está a ser feito em contínuo, aliás, extremamente bem reconhecido em termos internacionais. É claro que nós, com estas medidas que estamos a implementar, e o sistema é dinâmico, e portanto nós estamos aqui prontos para receber sugestões, sejam elas quais forem, em termos de medidas complementares, sempre com este objetivo maior de acabar com a ilegalidade. Nós não vamos conseguir resolver o problema de um dia para o outro. Sabemos que haverá sempre ilegalidade. Agora, o que nós queremos é que prevaleça a legalidade em detrimento da ilegalidade. E é nesse contexto que estamos a reativar, vamos dizer assim, a Comissão de Acompanhamento do Tejo, em que estamos a permitir que novas artes de pesca sejam usadas, que as embarcações cor de laranja, algo que o setor nos falava muito, fossem legalizadas, e vão ser legalizadas, vão ter uma tripulação legal que vai funcionar como os verdadeiros apanhadores, e vamos colocar a berbigueira a funcionar em complemento com o sarilho. Tudo isto porquê? Porque temos recurso, o IPMA dá-nos essa garantia, temos capacidade de depuração, e essa capacidade de depuração resulta desta associação natural, voluntária que existiu entre todo o setor, de onde eu diria naturalmente que o Sr. Ministro
é que gera todo este setor, mas a depuradora, o projeto de Biovalor, não foi uma prioridade para o governo anterior. Tiveram mais do que a oportunidade de a concretizar e chegaram ao final, e tendo dito que a água estava em boas condições, já não fazia sentido implementar. Nós, pelo menos esta é a minha opinião pessoal, tendo tido esta adesão de tantos estabelecimentos conexos, acho que não faz sentido nenhum o Estado português, neste momento, investir numa depuradora nacional, vendo o sucesso que isto está a ter. Naturalmente que será um processo dinâmico e vamos analisar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Alfredo Maia, para continuar, faz favor. Muito obrigado. Eu, de facto, gostava de insistir na importância de uma depuradora enquadrada pela DOCA Pesca, como garantia pública de que esse serviço está disponível para o setor e que funciona, de facto, enquadrado sobre a vigilância estrita e direta da administração do Estado. Nós não podemos ficar dependentes das adesões voluntárias de um conjunto N de estabelecimentos conexos. Esta é uma daquelas matérias em que o Estado tem mesmo de ter um papel decisivo e ativo, e por isso eu tenho que insistir na pergunta. Isto é, o Sr. Secretário de Estado diz que nesta altura não está equacionado, mas que perspectivas é que tem e com que prazo de olhar seriamente para este problema e decidir, de facto, pela construção da grande depuradora, da depuradora de grande capacidade enquadrada na DOCA Pesca. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado, faz favor. Sr. Deputado, eu acho que não vale a pena estarmos aqui com reflexões ideológicas sobre esta matéria, só recordar. São recíprocas. Eu não tenho qualquer problema sobre isso. Só recordar que, e mesmo o Partido Comunista Português, teve a oportunidade, na altura que até, de certa forma, tinha uma grande influência naquilo que era a governação do país, ou não, ou sim, é indiferente. São questões factuais que, aliás, o próprio requerimento do Partido Socialista, assim o diz. Portanto, este projeto de Biovalor não era mais do que a construção da depuradora, e andamos aqui com inaugurações, mais anúncios, e nada foi feito. Não vi o Partido Comunista Português, nessa altura, a fazer a pressão que nos está a fazer agora. Agora, o que nós arranjamos foi uma solução. Mas vamos analisar, nem tudo tem que ser nacionalizado, nem tudo tem que ser privatizado. Nós implementamos uma solução que nos parece que vai chegar a bom porto, mas cá estamos aqui para monitorizar. E olha, e não precisamos de 4 anos nem 5 anos para o fazer. Nós implementamos esta medida e esta solução em menos de meio ano. Repare bem, quando vocês tiveram mais de 4 anos para fazer e não fizeram absolutamente nada, e é isso que tem que ser dito. Quanto? 7. Não é isso. Para concluir, Sr. Secretário de Estado. Só dizer que a nossa solução... Senhores deputados, peço desculpa. Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado, para concluir. Vamos criar as condições para o Sr. Secretário de Estado. Com o máximo respeito, eu diria até, perante a situação atual, eu nem percebo como é que o Partido Socialista manteve este requerimento para ser discutido aqui e para termos aqui esta audiência. Também é a incompetência relevada, mas é a minha humilde opinião. Fico por aqui. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E tem agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Faz favor, Sr. Deputado, tem 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. 3 questões muito diretas. Em primeiro lugar, agradecer todas as respostas dadas às diferentes questões colocadas
pelos grupos parlamentares. Deixava aqui só duas questões que me deixam aqui algumas dúvidas e que não consegui perceber das respostas anteriormente dadas. Primeiro, perceber se perante o problema se existiram alertas. Desculpe. Tentar perceber da parte do Sr. Secretário de Estado, ou então do Sr. Ministro, se perante o problema levantado, se existiram alertas internacionais, comunicações através de mecanismos europeus no que diz respeito à segurança alimentar, ou notificações relativas a eventuais intoxicações associadas às ameijas. Portanto, isto resulta também de uma questão, já foi colocada, salvo erro, aqui pelo Sr. Deputado Paulo Graça, e que não vê da parte do Sr. Secretário de Estado a resposta a essa mesma questão. Também perceber se foi aberto algum inquérito independente para apurar as responsabilidades políticas, administrativas e operacionais perante este caso. E, por último, o Sr. Secretário de Estado falou de uma plataforma, pois não tive a oportunidade também de aprofundar essa questão, portanto, se conseguir dar mais algumas explicações relativamente a isso e perceber também se houve reforço de meios humanos, técnicos e laboratoriais atribuídos às entidades responsáveis não só pela fiscalização, mas também pelo transporte, depuração e comercialização das ameijas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Mar, faz favor. Sr. Deputado, obrigado por relembrar até as questões do Sr. Deputado Chega que não foram respondidas. Portanto, não houve nenhuma comunicação formal em termos internacionais relativamente a isto, portanto, não existiu. Todas as demarches que estão a existir, sob o ponto de vista judicial, estão a ser levadas a cabo pelo Ministério Público, que ainda está a fazer os seus trabalhos e, naturalmente, que do lado da nossa área governativa, e não podia ser de outra forma, não fomos chamados absolutamente para nada, sobre as plataformas. Eu não sei se o Sr. Deputado está a falar da plataforma Traces, e aí sim é um grande projeto europeu que permite interligar todos os Estados-membros no que diz respeito à rastreabilidade de todos os produtos, designadamente estes também que nos dizem respeito à amêijoa, e portanto vamos aguardar, nós estamos a pressionar muito para que isto entre em funcionamento, porque depois deixa de haver necessidade de termos aqueles documentos em papel, os documentos informáticos que dão sempre origem ou a possibilidade de serem falsificados. Pronto, é esse. E depois há uma outra plataforma que eu também falei, e não sei se o Sr. Deputado está a referir-se a ela. É o facto de nós termos em cada estabelecimento conexo, as depuradoras, os centros de expedição e os centros de pesagem, de termos uma ligação direta à DOCA Pesca. E aqui a DOCA Pesca fez um trabalho notável de desenvolvimento dessa plataforma eletrónica que disponibilizou a todos esses estabelecimentos conexos que aderiram a este projeto, que permite nestes estabelecimentos conexos ter um registro imediato no Sistema Nacional da DOCA Pesca. Ao fim e ao cabo, é quase como introduzir esses dados no Sistema Nacional. É quase como se aquelas depuradoras, aqueles estabelecimentos, fossem minis-lotas. E aqui o problema do Sr. Deputado Alfredo Maia deixa de existir porque estamos em ligação direta com a DOCA Pesca, que, aliás, é uma empresa que, contrariamente a alguns indícios que têm surgido, nunca foi nem será intenção deste Governo de proceder à sua privatização, para que fique claro. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos iniciar agora uma segunda ronda. Cada um dos senhores deputados tem 2 minutos. Há, neste momento, 2 inscrições. Vamos começar pelo PSD. Senhora Deputada Sónia dos Reis. Tem até 2 minutos. O Governo responde depois em conjunto. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Bom, em relação a esta situação, apetece-me usar uma expressão popular, sopas depois do almoço.
é que agora que o Governo está a resolver esta situação, vem-se pedir contas de medidas que deveriam ter sido implementadas e que não foram, nomeadamente pelo Partido Socialista. Eu, em relação aqui ao Sr. Deputado Alfredo Maia, pois a questão da depuradora, deveriam ter exigido essa depuradora, nomeadamente quando fizeram a geringonça. Se era assim um ponto de honra tão importante, deveriam ter exigido e conseguido. E, de facto, isso não aconteceu. O Chega insinua que os ilegais continuam a atuar, os legais são altamente prejudicados, tentam introduzir aqui dúvidas acerca da rastreabilidade, falhas de fiscalização, na segurança alimentar, ou seja, aqui há algum alarmismo. O que eu considero aqui é que há um antes e um depois do dia 1 de junho de 2026. Nós estamos a falar de um governo, nomeadamente um ministério, que está aberto ao diálogo e que já percebeu que isto é uma situação que não é estática. Todos os dias pode haver aqui novas variáveis na equação. Portanto, aquilo que eu acho é que nós temos de deixar o governo trabalhar, nomeadamente o ministério. E, portanto, fazer em menos de 2 anos aquilo que o Partido Socialista não resolveu em 8, e recordo que a maioria dos autarcas até eram do PS e da CDU, portanto, falta de apoio não haveria nesse sentido. Acho que é de facto aqui não deixa de ser interessante e curioso vir aqui questionar um trabalho que está a ser feito, porque deu-se início a uma nova etapa mais segura, organizada e legal e fiscalizada da atividade da apanha da Amejo no Tejo. Portanto, o Governo está atento e, como disse, está aberto ao diálogo. Portanto, há nitidamente aqui um antes e um depois da ação do Governo da AD. E eu deixo aqui uma preocupação, também porque sou deputada eleita pelo Distrito de Setúbal e porque, mais uma vez, refiro que acompanho desde há muito tempo com os meus colegas deputados do PSD do Distrito de Setúbal esta situação, é realmente o que é que mudou. Porque há um antes e um depois, e nós já conseguimos ver isso. Não se trata apenas de proibir por proibir, não há um objetivo. Portanto, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, o que é que mudou efetivamente? O que é que havia antes do dia 1 e o que é que passou a haver depois do dia 1 de junho e que resultados é que podem ser já apresentados neste primeiro mês de implementação de medidas tomadas? Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Paulo Graça. João Paulo Graça, também vice-presidente desta Comissão. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Eu não ia intervir nesta segunda ronda, porque penso que tinha feito todas as questões, mas uma vez que a Sra. Deputada Sónia dos Reis também utilizou quase para fazer uma crítica a quem interviu, já todos chegámos à conclusão que realmente este requerimento poderia ter sido retirado pela parte do PS, que já está um bocadinho fora do tempo, dado tudo o que aconteceu. Mas penso que todos tivemos a legitimidade de fazer as questões. Vi criticar o que viemos perguntar, então tinha-se cancelado e não se perguntava nada. E, portanto, dizer que lamento ter aproveitado estes seus 2 minutos, onde devia fazer perguntas, e deixou aí tipo uma questão no fim, só para dizer que fez a pergunta, e aproveitou para criticar o resto. Eu sim aproveito para fazer uma pergunta, para reforçar as licenças que existem, efetivamente, quantas são, e o alargamento, quantas é que pretendem alargar. Obrigado, Sr. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, do Partido Socialista. Até 2 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo. Eu acho que esta audição valeu a pena, porque eu acho que estas audições e a relação entre a oposição e o Governo não é apenas para nos atacarmos mutuamente. Porque a mim não me custa nada admitir que o Sr. Secretário de Estado do Mar tem tido uma presença muito regular sobre este tema e tem, seguramente sob a condução política do Sr. Ministro, tem-se interessado sobre o tema. Há uma coisa que eu não admito. É que coloquem em causa as intenções e o direito que os deputados do PS têm de fazer questões. Porque eu lamento dizer, e volto a este ponto, e sempre que algum membro do Governo continuar com essa argumentação, eu responderei da mesma maneira. Eu estou disponível para falar de todos os anos de governação do PS, quando quiserem. Agora, acho que o facto de termos estado no Governo, e eu particularmente ter tido responsabilidades, não me inibe como deputado, antes pelo contrário, de fazer questões e de acompanhar temas. E este é um tema que, aliás, é um tema que é do círculo eleitoral pelo qual eu sou eleito e, por isso, faço questão em acompanhar este e qualquer outro tema. E, portanto, muito rapidamente, Sr. Presidente, valeu a pena esta audição. Este requerimento não é um requerimento com afirmações do PS, é um requerimento que tem, em todos os pontos, documentada a fonte
que coloca. Aquilo que eu vi aqui nesta audição, o Sr. Secretário de Estado também reconheceu as fragilidades do sistema de rastreamento, que aliás as entidades o tinham feito. Agora, concedo que não há nenhum nexo de causalidade que esteja estabelecido, mas o contrário também não. E, portanto, eu apenas aconselho prudência quando se fala sobre estes temas. Agora, acho normal que, perante o alarme público, os deputados deem a oportunidade ao Governo e às entidades de tranquilizar esse mesmo público, e era isso, aliás, que eu esperava do Governo. Em segundo lugar, fiquei aqui com a dúvida sobre o ponto. Eu fiquei com a ideia, pode ser errada, que a fragilidade do sistema de rastreabilidade decorria da utilização de suporte documental e não do sistema informático, como o Sr. Ministro aqui o disse. Pode ter sido eu que ouvi mal. Mas também percebi, da intervenção do Sr. Secretário de Estado, que esta solução documental é uma solução transitória, precisamente porque terá fragilidades, embora o risco tenha sido minimizado com a colocação designadamente dos hologramas, que permite uma maior fiabilidade, mas que é uma solução transitória, em princípio até 2027, quando houver uma ligação ao sistema Traces, e portanto queria apenas confirmar que assim é. Uma questão sobre os apoios... Para concluir. Para concluir, sobre os apoios aos agentes económicos. Eu tive o cuidado de dizer que a mim não me parece mal a decisão do Governo de ter suspendido temporariamente a apanha. Aquilo que perguntei é qual foi o critério para não atribuir àqueles, e não é às vítimas das tempestades, é àqueles, em particular, que viram as suas licenças suspensas, porque é que não lhes foi atribuído esse apoio. E para finalizar, a questão que eu acho que era importante colocar duas questões finais, que é, uma, confirmar, o Governo hoje confirma que abandona definitivamente o projeto da Bivalor. Sr. Deputado, para concluir. E por final, o que eu perguntei sobre as ações de fiscalização é se nós podemos esperar fiscalizações preventivas e o que é que está a ser feito, em particular para o sistema de fiscalização preventiva do Estuário do Tejo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Eu confesso que não tencionava intervir, não fosse a inventiva da Sra. Deputada Sónia dos Reis. Eu acho que o PSD e o Governo, nós já estamos em 2026, caminhamos para a segunda sessão legislativa, eu acho que é a altura do Governo e do PSD fazerem um reset ao argumentário político, nomeadamente nesta comissão. Porque, de facto, o PCP... Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor. Sr. Deputado, faz favor, Sr. Deputado. Porque, na verdade, o PCP está claramente à vontade em muitas matérias, nomeadamente nesta. O que é verdade é que o PCP, sim, apresentou várias iniciativas em relação a este tema e até houve uma senhora deputada proposta, entre outras iniciativas, até houve uma proposta de resolução 1366, 14ª, segunda sessão legislativa. Veja bem, o PSD até votou, até aprovou esta iniciativa. E o que é que ela propunha? O zonamento adequado do estuário do Tejo, um regulamento da pesca, a construção de uma depuradora industrial, etc, etc. Foi aprovado por maioria, são 2 abstenções. O PSD teve a favor. Portanto, eu farei chegar aos serviços esta proposta de resolução para refrescar a memória dos senhores deputados e farei chegar outras, entretanto. E disse muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Governo para terminar esta audição. Tem a palavra, tem até 8 minutos. Tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor. Muito obrigado. Eu começo pelo Sr. Deputado Mendonça Mendes, que, como é evidente, tem todo o direito, eu que sou um defensor da liberdade, de dizer aquilo que entende, mas também tem, e eu tenho o direito, de contradizer quando as coisas não estão corretas. E o vosso requerimento, é o vosso requerimento, que logo no primeiro parágrafo estabelece um nexo de causalidade inaceitável. Quando vem dizer
vieram recentemente a público notícias e depois diz, relacionadas com o sistema de monitorização, que resultou numa crise de saúde pública de dimensão internacional. É falso. E, portanto, há aqui um requerimento alarmista, há uma ação que foi tomada e depois há a ausência de ações que no passado, e não gosto de falar de passado, não, é que a questão da depuradora, quem desistiu dela foi o Partido Socialista, o Governo, porque adjudicou, consignou em fevereiro de 2019, disse que estava em funcionamento no verão de 2019, falso. Mas há soluções alternativas que nunca se lembraram delas. E nós temos recursos públicos que são limitados, não nadamos em dinheiro, o imposto de contribuinte deve ser respeitado e, havendo soluções alternativas eficazes, mais baratas e mais próximas, porque passamos em vez de ter uma depuradora, passamos a ter mais de 30 depuradoras disponíveis, mais de 50 estabelecimentos conexos, porque é que nós vamos usar? Por um preconceito ideológico, porque não gostamos dos privados? Como se tudo tivesse que ser privado? Nós não temos preconceitos ideológicos dessa natureza. O interesse público deve ser defendido e tem sido defendido, e esta é uma solução. Claro que não excluímos poder construir depuradoras, mas se ela não for necessária, não a vamos fazer, como é evidente, e essa é uma nossa obrigação, não vamos gastar dinheiro por gastar. E em relação ao passado, há uma arrogância do Partido Socialista, é que não reconhece erros evidentes. Já nem falo do erro do requerimento. É a inação que existiu desde pelo menos 2016, desde 2016. Nós estamos aqui há 2 anos e já fizemos e já resolvemos. A prova foram as ações musculadas. A prova foi esta solução em 2 portarias alteradas pelo seu secretário de Estado, que está a fazer um excelente trabalho neste domínio, no portfólio que tem, e o assunto está em resolução, com a envolvência daqueles que são os interessados. E o Sr. Deputado diz os apoios, fugindo do requerimento, mas nós não fugimos das respostas. É que aqueles que foram impossibilitados de pescar, e neste caso eles foram impossibilitados, tiveram a oportunidade de ter apoios. Olha, eu vou-lhe dizer que foram 84 os apanhadores que foram apoiados. E como é evidente, só os legais é que se apoiam. De um total de 673 candidaturas que resultaram num apoio de 2,3 milhões de euros, há 84 de apanhadores do Tejo que foram apoiados. E, portanto, essa questão também ela fica resolvida. Eu também esperava que o Sr. Deputado Mendonça Mendes reconhecesse a competência do Presidente do IPMA, que é biólogo, José Guerreiro da Silva, que esteve aqui, que deu várias explicações, todas as explicações que podiam ter retirado algumas perguntas que aqui foram colocadas, que do ponto de vista político é insuspeito a todos os níveis, que é competente e que, neste domínio, para além das explicações, tal como o Sr. Presidente e o responsável da DGRM explicou aquilo que é necessário reforçar, também explicaram porque é que, neste momento, o papel faz mais sentido e porque não devemos andar a gastar dinheiro numa plataforma que é europeia, que é a Traces, e que vai dar todo o objetivo de rastreabilidade, mas nós não podemos estar à espera de uma plataforma europeia quando devemos resolver já, e podemos resolver com segurança. Segurança alimentar é um dos nossos objetivos, uma segurança jurídica também é essencial, o respeito da legalidade, a utilização de um recurso que tem valor económico e que deve ser utilizado, e depois, algo que nós fizemos que nunca tinha sido feito, foi dar oportunidade dos apanhadores poderem cumprir a lei. Porque, havendo a possibilidade destes estabelecimentos conexos, e que são mais de 50,
damos a possibilidade de pesarem, de se fazer a depuração sempre que necessária, de haver rastreabilidade. E isto é uma solução simples que também poderia ter sido utilizada no passado, mas infelizmente tal não aconteceu. E, portanto, nós estamos a resolver. É falso que se tenha atuado depois daquilo que foi uma notícia que foi alarmista e que não corresponde aos factos, conforme já aqui, e à realidade não tem nenhuma adesão, conforme aqui já referi. E porquê é que atuamos? O princípio da precaução e para repor não só a legalidade, como para envolver toda a comunidade e os interessados nas soluções. E não foi uma ação musculada que tivemos, conforme eu já disse, foram ações em 27 de março, e volto a repetir, em 16 de abril, em 14 de maio, em 29 de maio, em 23 do 6, e foram 31 embarcações ilegais, aquelas que foram apreendidas. Nós estamos aqui para resolver, para acelerar, e não excluímos os privados, como é evidente, e a capacidade instalada na solução deste problema, e continuamos a trabalhar não só no plano de controle, como na possibilidade de uma reclassificação daquilo que é a amêijoa japonesa, que é uma espécie invasora, que tem valor económico e até por uma questão ambiental, e o Sr. Presidente do IPMA também explicou isso, e deveria ter sido ouvido, até por uma questão ambiental e de controlo, a própria apanha é importante para esse objetivo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminamos assim esta audição. Queria informar que vamos continuar a nossa reunião. Despedimos-nos aqui do Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, e muito obrigado pela vossa prestação.